Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Michel E eu sou o Rodrigo. e hoje iremos contar pra vocês a viagem que nós fizemos pra Arraial do Cabo, que era uma cidade que nós queríamos conhecer muito, né, Rodrigo? Sim, é uma cidade paradisíaca linda demais e nem parece real, gente. É muito lindo mesmo. É muito legal pra tirar fotos, fazer uns passeios de barco, é bem legal conhecer a cidade. Hoje a gente vai contar um pouquinho então como foi a nossa viagem, como a gente fez para chegar até lá, quais foram os pontos turísticos que nós visitamos. E onde nós tudo ficamos, mais. né, como que foi a nossa hospedagem e Isso algumas aí. dicas de como ficar lá e que não seja tão caro. Exatamente. Bom, gente, primeiro que quando eu tive a ideia de ir para Arraial, porque eu falei assim, Michel, vamos viajar? Foi. Seguinte, tem uma forma de a gente viajar entre estados que a gente não paga nada, só paga uma taxa. E essa forma é o ID Jovem. O ID Jovem é um programa social do governo que existe há anos e anos e que jovens de, eu acho que 18 até 29 podem viajar em viagens entre estados com isenção. Você só paga uma taxa. E eu falei, Michel, vamos. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos barbarizar lá e tudo mais. E aí eu falei assim, a gente só precisa ter o ID Jovem. Eu tinha, faltava ele ter. Eu não tinha o ID Jovem, né? Na verdade, eu nem conhecia o programa. E aí eu tinha que ir no CRAS, né? Tinha que ir no CRAS para poder fazer um cadastro. E aí, através desse cadastro, se não me engano, demora 45 dias para conseguir o ID Jovem e tal. E como a gente tinha tempo, né, para programar, a gente ia passar um fim de semana, a gente ia passar um fim de semana. Dava tempo de esperar o ID Jovem ficar pronto, e aí eu acabei conseguindo fazer ele, né? Aí a gente falou, então vamos para Arraial. A gente pesquisou passagem, pesquisou tudo, pesquisou lugar para ficar. Sim. E a passagem pra lá era bem cara, né? Eu até fiquei meio desconfiado quando o Rodrigo falou do ID Jovem, porque, tipo, é uma taxa muito pequena que você paga. Tipo, a passagem é, tipo, quase R$200. Isso. De ônibus. De ônibus. E você não paga, você só paga uma taxa de R$10. E costuma ser R$10, né? As A taxas. gente pagou R$10 nessa taxa. Sim. E foi muito vantajoso, gente. Porque, pensa, você vai pra um outro estado, pra uma cidade R$10. paradisíaca, por R$10. Não é, tipo, é 2 ônibus hoje, né? Então a gente foi de ônibus. Só que agora vai ser o Exposed do Michel. Porque eu falei assim, Michel, vamos pra Arraial? Isso. Na minha mente juvenil, na minha mente inocente, faz anos, tá? Eu queria fazer um passeio romântico com ele. Arraial é lindo, gente. Eu falei assim, a gente vai fazer a nossa lua de mel lá. Porque a gente tinha ido morar junto. Fazia pouco tempo, né? E então eu falei assim, vai ser a nossa lua de mel. Eis que ele chama a amiga dele pra ir junto. Gente, eu decidi chamar minha amiga, né, pra ir com a gente. Porque ela queria também conhecer o Rio de Janeiro. E aí, como a gente ia, ela também tinha ID Jovem, eu falei assim, por que não chamar a Emily? Porque até então eu não tinha, tipo, visto dessa forma como o Rodrigo tinha falado, né? De fazer como se fosse uma lua de mel e tudo. Mas pra mim era mais fazer uma viagem de fim de semana. E aí eu decidi chamar minha amiga. E assim, foi bom, mas também coitada, atrapalhou ela o só nosso... se ferrou. Porque assim, o ID Jovem tem uma regra que é 2 assentos por ônibus reservados para o ID Jovem. Mas a gente também não sabia, né? Ou você Eu sabia? Eu não sabia, sabia. ela também sabia. Porque ela também tinha ID Jovem há muitos anos. E aí, ela não poderia ir no mesmo ônibus que a gente. Começou aí. Sim. E eles não disponibilizam em todos os ônibus. É só em alguns ônibus que eles disponibilizam esses assentos destinados ao ID Jovem. Tem um nome, né? Eu não lembro agora se é executivo, alguma coisa assim. E coitada, foi sozinha. Ela não foi com a gente. Ela Nem não foi com nem a voltou, gente. né? Ela não foi nem voltou com a gente, porque não tinha como, né? Mas deu tudo Não, certo. e o pior é que ela não conseguiu nem o ID Jovem 100%, vamos dizer assim. Ela só conseguiu 50%. Vamos dizer assim, né? Porque ela não conseguiu um ônibus direto pra Real. Ela foi pelo ID Jovem até o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ela teve que pegar um outro ônibus da rodoviária do centro até Arraial do Cabo, que é mais 6 horas de viagem, e precisou pagar o valor inteiro da passagem. Essa foi corajosa. No final das contas não compensou muito, assim, pra ela, né? Pra ela compensou, porque ela ama viajar. Eu acho que tem certeza mas que pra ela financeiro... Comenta aqui, amiga, se você gostou ou não de viajar com a gente. Mas daí, beleza.
A gente foi, a viagem de ônibus é cansativa, como todo mundo sabe. 12 horas. 12 horas de ônibus. E tipo, Rio de Janeiro aqui do lado, né? Rio de Janeiro é Tão pertinho, longe. gente, mas Arraial é uma das últimas cidades do Rio. Sim. Então vai e atravessa o Rio inteiro. E aí a gente chegou lá e ficamos num camping. E Gente, ai que camping da hora. o camping foi muito bom. Muito bem, a estrutura dele é Era muito organizado, limpo, o banheiro era limpíssimo, o dono era super gente boa. boa. Muito simpático. Um lugar muito bem protegido Bem também. protegido Porque assim, também. quando a gente veio fazer o camping, um dos meus maiores medos era, tipo, acampar num lugar que não tivesse segurança, né? Porque as nossas coisas iam ficar na barraca enquanto a gente ia Sim, sair. até mesmo na hora de dormir, né? Tipo, você não tá em outro estado, num lugar que você não conhece, acampando, né? Dormindo numa barraca e, tipo, fica aquela Sim. dúvida, né? Será que é seguro de fato, né? Pra gente Exatamente. ficar? E a gente, quando foi pra esse camping, lá tinha câmera de monitoramento, né? E o dono de lá era um cara, tinha uma estrutura boa, então não tinha muito perigo, assim, de fato. E além de ter tomadas, né? O ponto principal do usar. camping, gente, é que ele era do lado da praia. Do lado da praia. Ele era literalmente do lado da praia. Só que acabamos nem ficando naquela praia, porque a gente só foi pra um final de semana. E assim, se você quer conhecer Arraial do Cabo, precisa de um pouquinho mais de final de semana. E uma outra informação importante, a gente tem muita sorte, porque a gente comprou a passagem muito anteriormente. Muito tempo antes pra poder conseguir, né? O ID Jovem. E começou a ter um temporal no Rio de Janeiro. Um temporal, Fechou passar um o tempo lá. tornado. Era um tornado que ia passar lá? Acho que era um tornado. Acho que era. No final de semana que a gente foi o final de semana de sol. Não fez chuva, ficou sol o final de semana inteiro. Qual que foi a frase que o dono de lá disse mesmo? Que não faz chuva em que Arraial. não chove lá, que o alguma meteorologista... coisa assim. Não, os meteorologistas não sabem nem o que vão comer, ainda mais o tempo. Uma Alguma coisa assim, eu assim. sei que foi bem engraçado. E aí não choveu, gente. O tornado estava previsto, não passou ali, ficou bem longe, um solzão, o clima perfeito, perfeito. Eu adorei. O único ruim é que, tipo, no dia que nós chegamos lá, com uma viagem muito longa, a gente chegou já à noite lá, A gente chegou bem tarde. Chegamos, era 7 e pouco da noite já. Tipo, a gente saiu daqui de manhã, chegamos lá à noite. Montar a barraca à noite é babado, E tava viu? ventando muito. Nossa, Né? não parava Porque de tava ventar. passando um tornado por lá. Né? E tava ventando muito e tinha previsão de chuva, então a gente ficou até com medo. E o dono de lá, eu lembro que ele deu uma lona pra gente colocar em cima da barraca pra ter uma proteção extra, né? Pra caso chovesse. Então, assim, foi bem ruim pra montar a barraca, foi bem difícil. E a gente chegou à noite, só que a gente tava muito querendo ver a praia. Como a praia era do lado, Aí a gente foi à noite a mesmo. gente foi. Só que assim, a estrada não tinha iluminação. Era tudo escuro, era um breu. É. E a gente foi lá com a lanterninha do celular, num lugar que a gente nem conhecia, pra poder ver a praia. Mas assim, não tem encanto nenhum de noite, né, gente? Porque a água azul cristalina é só de manhã. De noite você não vê a água azul Era cristalina. mais pra sentir o cheiro do mar mesmo. Mas foi lindo, assim. A praia é linda mesmo. Aí, menina, no dia seguinte a gente falou, vamos pra praia. Aí a gente pegou e a gente só ficou de Uber lá. E olha como que a gente é rata. Era o começo do Uber, eu lembro. Então o Uber dava muito desconto. Muito cupom, né? Muito cupom. E o que eu e o Michel e a Emily fizemos? Eu já revelei o nome dela. A gente, ficava enviando convite pro outro com um número novo pra ganhar aquele desconto de viagem. Conclusão, a gente viajou por Arraial inteiro sem pagar. Por conta dos Porque a gente descontos. ficava dando Uber de graça ali toda hora. E aí a gente foi pro centro. E lá no centro a gente viu uma viagem De barco, tinha- entre os pontos turísticos de Arraial. A gente comprou. Se eu não me engano, a gente tinha visto isso, que ia ter essa viagem de barco, e aí a gente queria comprar. Ou já tinha comprado, ia comprar no dia seguinte. Ia comprar no dia seguinte, só que tinha que chegar bem cedo, 7h30 da manhã. Isso no sábado. Aí a gente foi bem cedo pra lá, pra poder conseguir comprar e fazer esse passeio de barco. Sim. Mas foi assim, tipo, acho que foi R$95 Foi. o passeio Era de R$90 barco. o passeio, mais R$5 da taxa. E aí viajava por todos os pontos turísticos de Arraial, aquelas praias paradisíacas, sabe? Que a água é azul, assim, cristalina. E é mesmo, viu, gente? E a Só é muito coisa mais gelada, linda. é só bem gelada. Eu lembro que eu só molhei o meu pé nessa praia. Esse é o ponto negativo, gente. É bem gelada a água do mar. A gelada. água é gelada. E não é, tipo, pouco gelada, não. Parece que colocaram gelo na água. Parece que tá, tipo, 2 graus naquela água. Porque ela é muito, muito frio. E eu
não conseguia ficar dentro da água. E é o que eu amo o mar, e eu não conseguia. Muito gelada. Mas assim, é lindo. O passeio de barco lá, que na verdade é de escuna, a empresa é muito boa. Tipo, tem um treino, um preparo assim, muito bom, um atendimento também, né? Eles eram os cronograma. primeiros a sair, porque assim, Era. essas praias paradisíacas, elas têm um limite de pessoas. Então, eu acho que, se não me engano, são 100 pessoas. Então, os barcos ficam esperando, faz fila de barcos. Sim. Eles eram os primeiros a sair. Então, a gente era os primeiros a chegar na praia. Então, não pegava fila. Então, a gente pegava todos os primeiros. Assim. Isso foi um ponto bem importante na hora de decidir qual empresa que nós iríamos usar para fazer esse Sim. passeio. Porque o passeio, ele tem um tempo lá, né, de viagem. E esse tempo que você fica esperando para poder desembarcar em uma dessas ilhas, tá correndo. Então, assim, quanto mais tempo você demora lá, mais você perde do passeio. E o Sim. nosso, a gente, tipo, não esperou realmente nada. A gente chegou A gente só ficou... e já foi. Assim, eu acho que tem que separar o rolê. A gente não fez isso, mas se a gente fosse fazer isso hoje, faria. Porque esse passeio de barco é só pra você conhecer mesmo as praias. Não dá Sim. pra você curtir, porque não tem tempo. Você fica tipo 20 minutos em cada praia. É pouquinho. Não é muito tempo. Só que tem praias que você, por exemplo, essa que tem o limite de pessoas, não tem como conhecer se não for pelo passeio de barco. Tem Porque praia é uma que é só ilha. por barco mesmo. É uma que você ilha vai. lá. Então, vale a pena, né? Mas aquela mais famosa, que é a do Atalaia, alguma Praia coisa do Atalaia. assim, essa dá pra você chegar de carro. E a gente ficou muito pouco tempo lá, né? Ficou pouquinho tempo, gente. É o tempo de você ir tirar uma foto e já era. Não dá pra você ficar curtindo muito. Sim. O bom é que a praia que lotava, não, a praia que tinha limite, a gente ficou lá 1 hora. Então foi bastante tempo. A gente ficou bastante tempo. Acho que cada praia tinha um tempo diferente, não era É. igual. Mas assim, a água é muito gelada. Então, ou você curte na areia, ou é isso, tá? Não é uma praia que você vai ficar entrando na água. Ela entrega beleza. Ela não entrega calor, não, tá? E uma coisa que eu gostei, né, dessa empresa, quando nós usamos ela pra fazer esse passeio, é que no final tinha uma parceria com um restaurante maravilhoso lá em Isso foi um Arraial. bônus que a gente nem sabia. Que nós nem sabíamos. E que eles davam desconto. Então, tipo, eu lembro que pra gente almoçar lá à vontade, umas comidas Com a maravilhosas, foi R$25. Olha, gente, isso é raro, viu? Porque a vista era pro mar. Vista pro mar. É lindíssimo o restaurante lindo, a comida maravilhosa. A comida era uma delícia. E muita opção, né? Tinha muita coisa. Tinha até cenário pra você Tinha ir lá tirar pratos que foto. até tinha camarão, tá, gente? Tinha Eu acho que era um camarão. yakisoba que tinha lá que tinha camarão. Então, ó, É. eu achei bem barato. Então, assim, no somatório, não saiu tão caro essa viagem de barco, porque a gente tinha um restaurante ali depois com bônus, então eu achei que valeu a pena. E uma coisa engraçada que aconteceu é que, assim, a viagem foi de barco e tinha momentos que eles paravam para as pessoas pular e ir nadando do barco até a areia, ou então eles colocavam você num bote. Uhum. Aí Eu teve usava o bote. menino. Eu usava o bote. Inclusive a foto do nosso canal é nesse bote. Teve um menino que ele pulou para acompanhar a namorada dele, porque a namorada dele pulou na água e ó, E foi embora. Ele pulou, a menina não conseguia nadar, começou a se afogar, foi um caos. Um monte de gente pulando para salvar ele. A humilhação que esse menino passou não tá gente, escrita. se você não tem segurança que vai fazer, não faz. Se você vai não pagar sabe por essa nadar, vergonha. porque assim, é fundo, o barco tá lá no meio, você tem que nadar, eu acho que tipo no mínimo uns 100 metros, dali até a ponta, e é fundo, é mar, gente. Gente, o menino pulou, começou a se afogar lá, e eu falei, olha lá, Michel, tá vendo? Você quer pular também? Eu não. A eu nossa queria amiga pular. pulou e foi, viu? Eu tenho medo. Ela falou assim, eu vou só boiando. E foi. E foi boiando embora. pro outro lado. O cara ali, ó, se afogando inteiro. Sim. Mas, assim, foi, num modo contexto geral, foi boa, só que nos faltou muito tempo. Faltou porque tempo pra curtir. A viagem é longa, então demora pra chegar. E, tipo, é muito pouco tempo pra conhecer, porque tem muitos lugares legais pra conhecer, né? Sim. Tem muitos A gente lugares. não conseguiu ver todas as praias. E, tipo, no domingo, a gente só foi pra aproveitar de fato no sábado, porque no domingo a gente veio embora cedo. Porque como tem a questão do ID Jovem e não tinha muitos ônibus direto de Arraial pra cá, a gente precisou pegar um cedo. E até porque a gente trabalhava, estudava na época, então não podia ficar lá até segunda, né? A gente foi no meio de outubro, acho que foi numa época assim. Outubro pra novembro. Foi bem assim, em cima da hora que a gente decidiu. Sim. E foi. E tipo, era 12 horas de viagem, né? Tanto pra ir e pra voltar. Então no Então, a gente domingo perdeu a muito gente tempo. voltou de manhã
pra cá e chegou aqui só à noite. Então, assim, não tinha outra hora pra gente ir embora, né? Então a gente só aproveitou o sábado de fato. Então, é só mais a questão do tempo mesmo, né? Tem que ter tempo Sim. pra conhecer, porque tem muita coisa pra ver lá. Eu recomendo, assim, pra conhecer. É uma cidade muito bonita, é uma cidade litorânea, então não vai ter muita coisa. Só que, assim, as praias são extremamente lindas. São as praias mais bonitas que eu já vi na minha vida. A água é azul cristalina, a areia é fofa. Sim. É tipo aquelas praias de Caribe, só que assim, a diferença é que é 1000 vezes mais barato pra você pagar e rende fotos maravilhosas, viu? Se você gosta de tirar foto, elas rendem. A gente gostou também porque assim, o camping que a gente ficou foi bem baratinho, né? Então não tem nem comparação com Foi hotel. R$30, eu acho, a noite. Era R$30 por pessoa, a diária. E do lado de uma praia? A gente pagou 2 diárias, né? Porque a gente chegou na sexta, Tem que pagar foi 2 diárias. Mas assim, naquela época a gente não tinha muito dinheiro pra gastar. O nosso orçamento era bem apertado. Então... Somando tudo, foi quanto, ó? Deu R$400, tudo. Eu acho que foi mais ou menos isso. Se você for imaginar que a gente passou o final de semana em Arraial do Cabo com R$400, fazendo o rolezinho do barco lá. E ainda no sábado à noite a gente foi beber, né? A gente saiu pra beber. E um ponto negativo de Arraial do Cabo. Não sei se é assim hoje, mas não tinha lugar nenhum pra beber. Foi bem difícil pra achar. Foi bem difícil pra achar e era bem. E era bem vazio, né? Bem forrequinha, né? Bem forrequinha pra não dizer outra coisa. A gente pretende voltar lá novamente. Que é lindo. Se a gente voltar, nós iremos gravar pra vocês, né? Essa nossa viagem. Com certeza. Acho que em breve dá pra ir lá. Só que tem que ir de ônibus, né? Porque é muito longe pra ir de carro. Eu não sei. Acho bem longe. Eu não sei se vale a pena ir de ônibus, não. Mas assim, uma coisa tem que ser pesquisada, porque eu não sei nem se é a mesma coisa, não sei nem se o camping ainda existe. Existe, porque eu sigo eles. Então é isso. Bom, gente, foi esse o vídeo, né, da nossa viagem pra Real, que a gente pensou que não ia dar certo, mas deu super certo. E foi uma viagem que a gente gostou muito. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já foram pra Real, comentem aqui pra gente o que vocês acharam, qual foi a experiência de vocês. E se não foi, né, o que vocês pretendem quando forem pra lá, ou se vocês têm vontade, né, ou não, de conhecer a cidade. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. E compartilha com a galera. E se inscreve, gente. A gente tá quase batendo 1000. Tem muita... Eu tenho observado que mais de 50% não é inscrito no canal. Só assiste o vídeo e não é inscrito. Se inscreve aí, boba. Não faz mal pra ninguém, não. Ativa o sininho pra sempre receber na hora nossos vídeos quentinhos quando nós postarmos. É isso aí. Um beijo. Tchau.